Olá! Hoje falaremos sobre vetores. Mas antes, vamos entender alguns conceitos primeiro. Quando inserimos a reta um sentido por meio de uma seta, nós consideramos esse sentido como positivo e o sentido oposto como negativo. Chamamos essa reta de reta orientada, ou também de eixo. Temos um segmento orientado quando determinamos dois pares ordenados. Chamamos o primeiro de origem e o segundo de extremidade. Se AB é um segmento orientado, o segmento BA é chamado de segmento oposto a AB. Voltando para o exemplo do segmento AB, teremos um segmento nulo quando a extremidade coincidir com a origem. Considerando uma unidade de comprimento associado a um número real e não negativo, teremos a medida do segmento para a unidade considerada. Esta medida é o comprimento ou o módulo do segmento orientado. O comprimento do segmento AB é representado por um traço. Nesse caso, ele será de 5 unidades de comprimento. Vamos entender agora um pouco de direção e sentido. Dois segmentos orientados, A e B, não nulos, terão a mesma direção quando as retas que os suportam forem paralelas. Também terão a mesma direção se as retas suportes forem coincidentes. Dois segmentos podem ter sentidos contrários se eles estiverem na mesma direção. Mas não poderemos comparar os sentidos se estiverem em direções diferentes. Dois segmentos são equivalentes quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Se um dos segmentos não pertencerem à mesma reta, é necessário que sejam paralelas. Para o segmento AB e o segmento CD, ABCD formariam um paralelogramo. Um segmento orientado é determinado por uma infinidade de pontos, enquanto que um vetor é determinado por uma infinidade de segmentos orientados equivalentes entre si. Estes segmentos também são chamados de representantes do vetor. A notação de um vetor indicado por AB pode ser feita por AB com uma seta acima, por uma letra minúscula, nesse caso o V, também com uma seta acima, e por B menos A. Esta última notação é obtida considerando que a soma do ponto A com o vetor V é o ponto B. Dessa forma, o vetor V será igual a B menos A. O vetor tem como característica o módulo, a direção e o sentido. Lembrando que o módulo, a direção e o sentido do vetor é o mesmo dos segmentos orientados que o representam. O módulo de um vetor é representado com dois traços verticais em cada lado. Os vetores podem ser iguais se os seus segmentos forem equivalentes entre si. Podem ser nulos Os vetores podem ser opostos quando têm sentidos contrários. Neste exemplo, com os dois vetores opostos U e V, U será igual a menos V. Um vetor é unitário
quando ele tiver seu módulo igual a 1. O versor de um vetor é o vetor unitário de mesma direção e sentido do vetor em referência. Vetores colineares são vetores que têm a mesma direção. E vetores coplanares são vetores que pertencem a um mesmo plano. Dois vetores são sempre coplanares, porém, para mais do que dois vetores, esta regra não se aplica. É isso aí, pessoal. Encerramos por aqui nossa introdução sobre vetores. No vídeo a seguir, começaremos a falar sobre operação com vetores. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu joinha e até breve!